2025 foi um ano e tanto nesse universo dilanesco. Teve caixa de raridades, teve Dylan de bombeta e moletom, teve filme, teve curso. Saudações dilanescas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Eu sou o Pedro Couto e preciso ser franco, tá? Tô montando episódio sobre um disco em particular que tá me dando trabalho e tanto. E como a gente já tá em dezembro, eu pensei que esse poderia ser um problema pro Pedro de 2026, sabe? Então eu trouxe pra hoje uma retrospectiva pra gente refletir sobre o que aconteceu com Bob Dylan e com o Dilanesco nesse 2025. Bora lá? Bora relembrar? A ideia surgiu quando eu vi aquela famosa retrospectiva do Spotify desse podcast, né? Aí ela trouxe alguns números bem legais, assim, um aumento muito bom de novos ouvintes em relação ao ano passado, aumento de tempo, total de audição, essas coisas, né? E também me lembrou que eu fiquei no top 10 nas paradas de sucesso dos podcasts de música do Spotify. Mas acho que mais do que isso, o que mais me chamou a atenção foi que ela mostrou que de todo mundo que ouve o Dilanesco, quase 500 pessoas têm ele no top 10, cerca de 300 e pouco, 330 no top 5, e existem 115 seres humanos que possuem hiperfoco sobre Bob Dylan, tanto quanto eu, tendo o podcast Dilanesco no top 1. Então eu quero agradecer a todo mundo e mandar, obviamente, um muito obrigado especial para essas pessoas que foram tão fiéis aos devaneios sobre Bob Dylan, né? Muito obrigado mesmo, assim, é muito recompensador ver esses números. E saiba que eu sempre fico feliz, assim, de quando vocês mandam mensagens, seja nos comentários do Spotify, no YouTube, no Instagram, é sempre legal ver o quanto vocês se interessam e se inspiram com esse projeto, né? E, enfim, fazem vocês refletir e tal. E aí, falando sobre os episódios, ao longo de 2025 eu compartilhei com vocês diversos temas, assim, né? Desde acontecimentos do momento, né? Como o filme lançado no início do ano aqui no Brasil, livros brasileiros com referências ao Dylan e, obviamente, sobre o aniversário de 84 anos do nosso bom velhinho, né? Também teve episódios sobre a relação de Dylan com o palco, seja nos dois episódios sobre as turnês de 86 e 87, que definiu o propósito de Dylan como o bardo andarilho, né? O bardo andarilho que segue até hoje, ou seja nas mutações instantâneas que ele ainda faz das suas canções ao vivo ali, a cada instante, a cada dia, em cima do palco. Falei sobre canções, né, como a forma narrativa que o Dylan emprega como um trovador e sobre como ele aborda um tema específico ao longo das suas canções que eu penso até em transformar em um formato recorrente, né, que eu batizei de cancioneiro dilanesco. Aí nessa primeira edição, esse primeiro episódio dessa série, falei sobre como Bob Dylan aborda o tema guerra. E também sobre outro tema que eu falei esse ano foi sobre o próprio nome Bob Dylan, né? Que não só se renomeou, como diz ter se transfigurado nesse artista que vocês me ouviram falar ao longo do ano. Ainda sobre esse projeto do Dilanesco, e aí eu juro que tá acabando, tá? Esse momento ego trip aqui. Eu acho legal destacar os dois cursos presenciais que eu dei esse ano, assim, né? Um no Museu de Imagem e Som de São Paulo e outro na linda livraria Pontes, em Campinas. Eu quero levar esse curso a mais lugares em 2026 e também transformar ele em formato home office, sabe? Com encontros online mesmo, pra gente criar um vínculo e conexão, né? No momento que eu tô apresentando os temas, né? Acho que algo que nesse formato de podcast fica um pouco mais difícil de fazer. E por último, ainda falando em vínculo e conexão, eu resolvi testar um financiamento coletivo, né, no Apoia-se. A ideia é tentar me ajudar com os custos e, quem sabe, fazer do Dilanesco parte do meu ganha-pão, né? E para além disso, eu quero ver de como criar, né, a ideia é expandir até, né, de como criar uma comunidade
real, que fortaleça esse nosso interesse, a nossa paixão, né? E incentive discussões e devaneios pela arte de Bob Dylan, né? Eu quero pensar melhor ali, talvez montar um grupo no WhatsApp, talvez fazer lives para trocar figurinhas. Enfim, no início de 2026 eu pretendo fazer uma live até para a gente trocar essa ideia e tentar construir juntos, né? Já fica o convite para me enviarem sugestões de benefícios e coisas que vocês acham que poderia ter. E também fica, humildemente, o pedido para você que me acompanhou em 2025, se puder, contribua aí. Qualquer valor é bem-vindo. Vai lá no apoia.se/Dilanesco. Pronto, chega de falar de mim e do Dilanesco. E o que aconteceu com o nosso protagonista, o nosso headliner? Abe said, man, you must be putting me on. I said, no. Abe said, what? I said, you can do what you want, but next time I see me coming, you better run. Abe said, where you want this killing done? Guy said, down on Highway 61. Em 2025, o Bob Dylan fez 82 shows. Isso mesmo, 82 shows. Eles aconteceram entre março e novembro, então foram cerca de 10 shows por mês aí. Parece pouco, né? Mas pensa que estamos falando de um senhor de 84 anos e shows que aconteceram em vários cantos dos Estados Unidos, além de passar pela Europa e Reino Unido. Acho que é lindo, maravilhoso ali, mas falta uma série de shows aqui no Brasil, né? Além de cada vez ser mais difícil ele vir pra cá, pela logística, por tudo, eu fico imaginando o valor do ingresso se ele vier, né? Porque tá difícil, né? Você é louco. E já foi anunciado os primeiros shows para 2026, começando em março já. Ele não para. E com Dylan na estrada, viajando como sempre, a gente viu um outro lado, um lado novo, curioso, intrigante, sei lá. Ele simplesmente resolveu ter um novo hábito e começou a usar o Twitter e Instagram que nem louco, compartilhando dicas, vídeos, referências e comentando sobre coisas diversas, assim, um blogueirinho nato. Ainda sobre os shows, vários deles foram na turnê do festival Outlaw, do Willie Nelson, né? O Bob Dylan acompanhou diversas datas e como muita gente devia estar filmando, tirando foto e coisas do tipo, ele foi ficando cada vez mais escondido, assim, colocando objetos em cima do piano para dificultar ser visto. No fim, ele tava até de boné e moletom, né? Bombeta e moletom com gorro para cima, assim. Foi muito engraçado. O lado bom dessa turnê foi que no início, quando ele ainda era mais visível ali, o Dylan convidou o violonista virtuoso, que é muito bom, que é o Billy Strings, para tocar com ele uma versão bem repaginada e bem interessante de All Along the Watchtower. Eu vou deixar o vídeo completo no dilanesco.com, mas aqui tá um trechinho.
E também teve a participação de Bob Dylan no Farm Aid, né, com o show sendo transmitido pela internet. Foi pequeno e Bob Dylan estava praticamente invisível no breu do palco, mas é sempre interessante ouvir ele ao vivo, né, no formato bem captado, apesar de claramente incomodar Dylan ter em sua mira câmeras e mais câmeras, que foi o trechinho de Highway 61 que eu coloquei aí no comecinho. Aliás, a gente teve shows dessa turnê com o Willie Nelson liberadas em gravações piratas, né? A versão já bem gravada, assim, né? Bem captada. Só que não foram gravações das pessoas, né? Mas um cara conseguiu acesso ao que saía da mesa de som, assim, meio que hackeando o sinal wireless entre palco e mesa, alguma coisa assim. Foram alguns shows belamente captados ali, capturados e distribuídos para esse mundão. Tem tudo no YouTube e é de fato bem bom. See your letter yesterday about the time that the doorknob broke. They asked me how I was doing. Was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange the faces and give them all another name. Right now I can't read you good. Don't send me no more letters now, and not unless you build them from Desolation Road. Esse ano também foi lançado coisas bem legais, né? Teve mais um volume da Bootleg Series, né? Que dessa vez focou no período de formação, que eu comentei no episódio anterior. Teve um novo livro da faceta artística, plástica, né? Artista plástico do Dylan, que é chamado de Point Blank Quick Studies, que é uma compilação de pequenos desenhos a lápis que ele fez. Teve Dylan fazendo narração para divulgar o novo disco de um tal Machine Gun Kelly. Não, ele é famoso nos Estados Unidos, tá? Que criou uma certa amizade com o Dylan depois que o Dylan repostou um vídeo desse rapper, meio rocker, meio sei lá o que ele é. E obviamente, né, eu já falei lá em cima, mas enfim, obviamente tivemos o Bob Dylan na telona, já que o filme Um Completo Desconhecido com Timothée Chalamet foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, mas chegou aqui no cinema brasileiro no início do ano, né? Também foi lançado no Brasil o livro Dylan Elétrico, da qual o filme se baseia, mas se baseia assim bem levemente, tá? Bob said, "You should find somebody younger." I said, "Okay, I'm younger. I'm younger than Bob. I'll do it." So here I am. E quem não gosta de fofoca, né? Este ano tivemos uns boatos. Um era que o Dylan teria sido convidado a apresentar a categoria de melhor canção original e ia se apresentar na cerimônia do Oscar, mas recusou o convite, repercutindo até na participação do Mick Jagger, como a gente acabou de ouvir aí. E também foi noticiado que Dylan entrou em estúdio em agosto, mas não tivemos mais nenhuma informação a respeito. Eu espero que venha disco novo de inéditas, porque o último, o Rough and Rowdy Ways, é espetacular. Outro boato, que esse me parece bem forte, é que vem aí Crônicas Volume 2, o livro, finalmente, né? Bom saber que a skin blogueirinha do Dylan não atrasou ainda mais esse lançamento tão esperado. 20 anos. A gente pode se animar, mas calma, não exagera muito, tá? Porque a previsão até o momento é que chegue no fim de 2027. Isso aí. Haja coração, meu amigo. É isso. E para 2026, né? Como falei, eu espero continuar com o podcast Dylanesco, espero continuar com os cursos e pensar em novas frentes, e espero que o Bob Dylan continue fazendo show, continue lançando coisas legais, coisas novas, coisas antigas, tudo. Eu agradeço a todo mundo que me acompanhou esse ano e espero que continue comigo nessa jornada de mergulhar nesse universo dylanesco. Abraços, um feliz ano novo, passagem, né, de ano novo e até 2026.